A gente conseguiu créditos, cara, da Amazon, da Microsoft, do Google, da Nvidia. Ali no Superagentes, a gente conseguiu, provavelmente hoje está com um pouco mais de 30 mil usuários. Qual a principal estratégia que você vê hoje que uma startup que está iniciando deve ter? Quando você está iniciando, como eu te falei, você tem que entender como que você gera valor. Tem várias estratégias, mas um ponto que eu trago é cobre desde o primeiro dia. Não só por uma questão de rentabilidade, porque você está começando uma startup, né? Então você precisa, sei lá, se for você o fundador, o co-founder ali, você precisa estar tirando um prolabore. Então isso já é interessante, mas você já filtra muita gente que é quem realmente vai estar disposto a pagar para você depois, quando você for validando as tuas ideias. O SaaS tá fadado a morrer agora com o advento da IA? Fala galera, começando aqui mais um podcast Backstage da IA. Meu nome é Pedro Goioso e hoje a gente tá aqui para fazer mais um episódio com um cara, assim como vocês viram na thumb desse vídeo, que é o Vinícius Oliveira. O Vinícius, ele é CEO e fundador ali do Superagentes, uma plataforma que ajuda muitas pessoas a criarem agentes de inteligência artificial gratuitos em menos de 5 minutos. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, já acompanha outros podcasts meus em outros canais, você provavelmente já deve ter ouvido eu falar dessa ferramenta de inteligência artificial, já deve ter utilizado, e hoje a gente vai falar aqui com ele, que é o fundador. Essa é a terceira vez que eu tô entrevistando o Vinícius, e o nosso podcast, inclusive, é mais visto lá no canal da Academia Lendária. Muitas pessoas direto me mandam mensagem, Vini, que estão assistindo o podcast, que curtiram, então vamos para esse terceiro bate-papo aqui nosso. É um prazerzaço ter você aqui. Fechou? Pedro. Se apresenta aí pra galera, cara. Fala pessoal, meu nome é Vinícius, como o Pedro trouxe, né? Fundador, co-founder do Superagentes ali. Eu e mais o Alan, mais o Thales ali, estávamos no início do Superagentes. Foi uma jornada e tanto, né? A gente passou por algumas plataformas ali antes de chegar no Superagentes. Estive como head de tecnologia da Academia Lendária também por um bom tempo. E a gente decidiu dar uma segmentada no caminho, entender o público que a gente tinha ali na academia. E fez total sentido a gente tá desenvolvendo essa plataforma que, como o Pedro trouxe, é a gente tentar encurtar, né, esse gap entre você conseguir entregar algo que gere valor, mas que não demande tanto conhecimento técnico assim, né? Então a gente trouxe essa ideia ali, não muito boa, né? Excelente. E Vini, você pode falar um pouco mais pra galera sobre os resultados que você teve nos Superagentes, tanto de número de usuários, vocês receberam alguns investimentos também da Microsoft, da Amazon? Cara, a gente conseguiu bastante crédito, né? Falando assim, da parte de startup, esse é um ponto bem interessante, que é a gente tem essa questão dos créditos, muito se usa para a questão de infra, né? Você tem uma estrutura ali que vai rodar por trás da tua plataforma e você conseguir dar essa ideia, né? Esse start na sua ideia, sem precisar arcar com aqueles custos ali, eles te incentivam muito a fazer isso. Por quê? Porque depois, dando certo a sua ideia, você vai ficar preso ali nas plataformas dele, você vai ter N coisas para você cuidar antes de pensar e ficar migrando a tua plataforma, né? Então ali foi um start muito interessante, a gente conseguiu créditos, cara, da Amazon, da Microsoft, do Google, da Nvidia, tinha muita coisa para a gente fazer ali com a parte de créditos. O pessoal pensa muito, né, nessa diluição de custo, mas você pode usar esses créditos também para usar o máximo da IA sem estar usando custo. Então, o que eu quero dizer? Além de ter a tua estrutura ali rodando, você pode usar a IA, você usar o multimodal da IA, que é a parte de visão, de voz, tudo isso é mais caro, né, do que propriamente o consumo de texto ali. Então, você usar desses créditos para você conseguir validar as tuas ideias ou construir um produto muito melhor sem estar tirando o fluxo do teu caixa, é essencial você estar olhando para isso em qualquer startup que você for fazer, né? Ali no Superagentes, a gente conseguiu, provavelmente hoje está com um pouco mais de 30 mil usuários, né? A gente bateu. Foi um desafio muito grande, porque é um número expressivo. Só que o que acontece? Hoje a gente está num movimento onde as pessoas veem essa necessidade, né, de estar implementando IA no próprio business e implementa por implementar. Então, o que eu quero dizer com isso? Era bom para a gente, né? Mais usuários, mais pagantes, só que o que acontece com esse público? Esse cara que ele vai implementar sem ter uma visão clara do que ele quer alcançar com a parte de IA no negócio dele, beleza, ele vai me gerar o mesmo caixa que outro que não quer. Só que o que acontece? Eu não estou entregando valor para esse cara. Ele tá ali no entusiasmo, no mercado e tudo mais. Só que assim, ele pode gostar muito da gente, pode gostar de mim, pode gostar da academia, do Alan, dos Superagentes. Só que vai chegar um momento onde, cara, eu não consigo entender como que eu entrego valor para esse cara, quais são as informações que eu posso tirar desse cara. Então, desse volume muito grande,
É bom porque você valida o produto muito rápido, né? Agora, nesse momento onde as pessoas estão procurando, naturalmente elas começam a usar e automaticamente elas já pô, Vini, isso aqui tá muito ruim. Ou, pô, Vini, por que não desenvolve isso? Então, isso é muito bom. Só que, quando você tem essa questão da visibilidade, também tem esse ônus, que é o que? A tua base fica poluída. Então você vai ter um volume muito grande, vai ter gente ali que, pô, é early adopter, vai ter gente que gosta muito do ecossistema, vai ter gente que gosta muito da proposta, mas assim, o valor da ponta final, que está sendo construído com os superagentes, você não sabe. Você não sabe até quando esse cara vai ficar. Quando acabou o entusiasmo dele, ele vai sair. Entendeu? Então, por mais que ele esteja gerando caixa ali, pô, gerando lucro para você, cara, quando ele sair, pô, já era, porque você não estava entregando valor. Então, qual que é o problema disso? É que você não tem previsibilidade. Então, você não tendo previsibilidade, você não sabe quanto tempo, pô, na análise de cohorte que você vai ter ali, você precisa segmentar muito bem essa galera, né? Quem que é entusiasta, quem que você está entregando valor, como que você está entregando valor. Então, são vários pontos vários desafios que esses números, eles são expressivos que a gente alcançou ali um MRR ali de uns 100K já, né? Então, só que dentro desse MRR, quanto que realmente vai ficar nos superagentes, depois que esse hype passar, depois que a galera que o mercado for sofisticando, depois que o apreço dele, que ele parar de gostar de mim, parar de gostar do Alan, né? Então esse é o problema de você desenvolver algo que tem um número expressivo muito rápido, mas você ficar olhando muito para o caixa, ao invés de olhar também como você está entregando valor. Falando de startup, né? Exato, exato. Inclusive, poucas pessoas sabem, Vini, você falou dessa questão de créditos. A OpenAI, quando ela estava lá no início, antes mesmo do lançamento ali dela em novembro de 2022, ela pegou $1 bilhão em créditos com a Microsoft. Então, você que está iniciando aí, você quer saber mais como que você pode pegar créditos em startups de ferramentas, é basicamente uma dica para você. Você digita o nome da ferramenta, coloca Google for Startups, Microsoft for Startups, NVIDIA for Startups, o HubSpot, o Notion tem. Então, até uma dica para a galera que está empreendendo, está começando, tem muito crédito no mercado que essas ferramentas elas dão para você, igual eles fizeram com a OpenAI. Eles deram $1 bilhão para a OpenAI, mas não foi à toa. A OpenAI construiu a estrutura dela inteira dentro lá da Microsoft e chega um momento que esses créditos acabam e você tem que pagar. Então é uma maneira ali dela te incentivar para você criar sua startup lá no início, depois que tiver grande você fica lá e é muito difícil você mudar uma estrutura, por exemplo, da OpenAI, que tem trilhões de dados, de parâmetros lá para uma outra empresa atualmente. Mas cara, show de bola. Isso que você falou de estratégia, Vini, de MRR, você falou até um pouco essa estratégia de freemium. Qual a principal estratégia que você vê hoje que uma startup que está iniciando deve ter? Cara, quando você está iniciando, como eu te falei, você tem que entender como que você gera valor, tá? Então, um ponto que eu sempre trago também é que foi um aprendizado que a gente teve, a gente deixou um plano gratuito no SA por muito tempo e quando a gente tirou, não foi no intuito de, pô, preciso ter mais caixa. Não, porque tinha muita gente usando. Beleza, mas quanto dessas pessoas que estão usando que realmente estão retidas na minha base e eu estou entregando valor e elas estarão dispostas a pagar depois? Como é que eu faço esse cara evoluir dentro da jornada, dentro da plataforma? Então, tem várias estratégias, mas um ponto que eu trago é cobre desde o primeiro dia. Tá? Não só por uma questão de rentabilidade, porque você está começando uma startup, né? Então você precisa, pô, sei lá, se for você o fundador, o co-founder ali, você precisa estar tirando um Prolabore. Então isso já é interessante, mas você já filtra muita gente que é quem realmente vai estar disposto a pagar para você depois, quando você for validando as tuas ideias. Então, um dos primeiros pontos ali, você trazer esse freemium, mas cara, nesse desafio que você tem do freemium é o quê? Você vai colocar ali, por exemplo, um período de adaptação da plataforma. Então, o cara foi lá, logou na sua plataforma e ele vai ter 30 dias grátis. Uma das coisas que você precisa começar a entender, depois que você entendeu como você gera valor, é quando que esse valor começa a ser gerado no máximo. O pessoal fala muito daquele momento ahá, né? Que é, pô, entrei na plataforma e tal. Você precisa ter muito claro o que você quer que o teu usuário faça. Que é, pô, o teu cliente entrou dentro da plataforma, ele precisa fazer isso, isso e isso, porque quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai estar... que plataforma excelente. E aí, você precisa calcular esse tempo. Você precisa ter muito claro isso, porque pô, então o meu trial não precisa ser de 30 dias. Ele pode ser 14, ele está naquele momento. Tu tem que pegar ele no ápice. Esse cliente no ápice do valor que você está gerando. Então você precisa, desde o início, ter muito claro
o perfil dessas pessoas que estão entrando, uma estratégia que é o mundo ideal, né? Mas você vai fazendo isso em etapas. Se você estiver usando, vamos usar como exemplo, né, o social, vamos usar como exemplo o canal de aquisição de mídia paga mesmo, Instagram, Facebook. Você está usando, você vai lá e cria um anúncio. É interessante que você tenha traqueado desde o anúncio que foi impactado esse cara. Então você criou um anúncio lá, esse cara que assistiu o teu anúncio, ele veio, ele passou ali pelo teu checkout, ele já ativou a plataforma e aí tu vai entendendo a jornada desse cara no usuário, do usuário. Porque aí você tem, entendi, esse cara aqui, desse perfil, desse meu ICP, ele vai ter um tempo que é de 15 dias, não precisa ter 30. Agora tem um outro perfil que eu também entrego valor para esse cara. Então, esse cara, eu posso fazer um teste AB e deixar o trial para esse cara de 30 dias. Então, você pode, dando essa mesclada, porque o que acontece? Você pode estar, nesse momento, como eu falei, todo mundo quer usar IA. Às vezes você vai pegar um cara que é muito técnico, outros que não é, e você consegue acabar gerando valor para eles. Só que aí, o que acontece nessa segmentação? Você vai entender que esse cara aqui, que ele tem um tempo mais longo para entender a plataforma, ele tem 30 dias de trial, você pensa, que ruim, eu vou focar no outro que já me gera valor com 14 dias. Mas, cara, e se esse cara que fica 30 dias na sua plataforma, para ele ter realmente aquele aha moment, né? Aquele momento que ele chegou no ápice, ele fica 1 ano com você e o outro fica 6 meses, entendeu? Então você precisa ter isso muito claro para você investir. Então uma das ideias que eu coloco sempre quando você vai desenvolver um modelo de negócio, cobre desde o primeiro dia e também trabalhe muito com dados. O seu objetivo ali no primeiro momento é entender o comportamento das pessoas, desde o que impacta eles no anúncio até o comportamento deles dentro da plataforma. Porque aí você pode fazer hoje com o IA, você trabalha muito na hiperpersonalização. Então, você consegue hiperpersonalizar desde anúncios, né? Anúncios em escala, até, por exemplo, esses são perfis diferentes. Um cara é mais técnico e o outro não é. Então, eu posso colocar um onboarding diferente para cada um dos perfis. E eu faço isso de acordo com o anúncio que ele assistiu. Entende? Então, esse é o principal ponto. Cara, cobra desde o primeiro dia 1 e traqueia também desde o primeiro dia o comportamento e o impacto que faz essas pessoas chegarem na tua plataforma. Boa. E pra galera que não entende, acredito que é um público muito de empresários que a gente tem ouvindo, você pode explicar um pouco pra galera o que é um SaaS? Beleza. Um SaaS é um Software as a Service. Então, quando a gente fala de um SaaS, né, e aí você vai ter vários modelos de negócio, basicamente você vai construir uma plataforma, um software, onde você, provavelmente, vários desses empresários aí que podem não saber o que é um SaaS, usam um SaaS. Com certeza eles usam um. Seja aí na tua contabilidade, né, um Asas para fazer o fluxo de caixa, contas a pagar e receber, com certeza eles usam. E hoje, no momento, né, com a escala da inteligência artificial, o próprio CEO da OpenAI, o Sam Altman, trouxe que a gente está entrando numa era de fast fashion SaaS, que é o quê? Você constrói SaaS muito rápido, você constrói plataformas muito rápido. Então, muito do mercado a longo prazo vai ser você desenvolver essas plataformas dentro da sua empresa. Em vez de você contratar terceiros para fazer isso, você contratar uma software house, você contratar uma agência, mas isso mais a longo prazo, né? E você vai entender como, por exemplo, cara, alguém que está cuidando da sua planilha lá hoje, esse vai ser um trabalho interno daqui a pouco. As pessoas vão estar desenvolvendo SaaS dentro da tua empresa ao invés de estar cuidando de uma planilha, sabe? Entendi. E tem várias formas, até você fala muito de startup, Vini. Lá no canal da Academia Lendária, inclusive o nosso podcast foi o principal lá até hoje. Até tinha mostrado para você. Qual deles? Startup com IA. Boa. Inclusive foi a galera do Bananecos aqui, lá no Digital Experience. Verdade. E muita gente vem me falar e fala, Pedro, cara, para mim criar uma startup, eu preciso ser um SaaS, eu preciso ter um modelo de negócio diferente, e eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. O que é uma startup? E se uma startup é necessariamente um SaaS? Não, não necessário. Uma startup é você estar dando início numa empresa ali que hoje, é justamente o ponto que eu trouxe para você. É muito rápido você desenvolver um SaaS. Uma startup, ela não precisa ser uma plataforma, não precisa ser um produto. Ela pode ser um serviço. Entende? São coisas diferentes. Só que o que acontece? Hoje o pessoal foca muito em SaaS, ou seja, em plataformas, né? Por quê? Por causa da escala.
Então você consegue desenvolver muito rápido, você não precisa contratar lá desenvolvedores onde eles vão ficar, óbvio que você ainda precisa, né, dependendo do modelo de negócio que você vai construir, só que eles não vão ficar 6 meses desenvolvendo para te gerar retorno. Você consegue isso muito rápido. Por isso que a gente está entrando nessa era onde é muito mais rápido desenvolver plataformas. Só que aí entra um ponto. Se é muito rápido desenvolver plataformas, acaba baixando o custo, né? O valor desse serviço. Então, quem se diferencia nesse mercado? Quem entende muito mais a dor que está resolvendo do que propriamente a tecnologia que está usando, né? Exato, exato. E uma startup é muito sobre isso que o Vini falou, concordo. É sobre você encontrar uma dor muito boa e você elaborar soluções para poder resolver essa dor. E a solução muitas vezes ela muda, né, Vini? Pode ser startup, pode ser um SaaS, pode ser um serviço, pode ser uma IA, uma automação. Tem várias coisas que fazem isso. E agora eu queria ouvir de você, Vini. O SaaS tá fadado a morrer agora com o advento da IA? Cara, eu vejo que não. Por quê? Porque ainda, se você for olhar a humanidade, tem gente que vai lá pagar a conta na lotérica ainda. Gosta de ficar na fila lá. Então, assim, vai ter gente que, por mais que exista essa possibilidade de você construir dentro da tua empresa ali, cara, tem gente que não quer, tem gente que não usa nem planilha ainda, tem gente que é no papelzinho, entendeu? E, cara, e tem muita gente que fatura muito fazendo isso, no papelzinho. Então, não é nenhuma questão de ser fadado a morrer. A questão é o custo do desenvolvimento vai baixar, mas a entrega de valor que você pode fazer, ela tende a aumentar, porque as oportunidades são imensas. Antes você precisava ficar 8 meses para desenvolver algo que gera valor, né? Agora você não precisa mais. Então o custo fica mais baixo, você entende como você gera valor e você ainda tem muito espaço. Só que o que muda agora? Os modelos de negócio. Você pode, porque quando você fala de uma plataforma, você tem algumas alternativas de cobrança. Você pode fazer uma recorrência mensal, você pode fazer uma recorrência anual. E o que tende a se diferenciar agora? Parar com esse modelo de precificação para a gente ir por um caminho de uso da plataforma. Então, se eu tô lá, você criou uma plataforma e eu vou usar, se eu usar 10 vezes no dia lá as tuas funcionalidades, eu pago um preço. Se eu usar 20 vezes, eu pago outro. Então, tende a ter essa mudança que é, quanto mais valor você gera para o teu usuário, mais ele paga, ao invés de ele pagar por mês igual era antes, né? Cara, boa. E Vini, hoje a gente está ouvindo muito falar disso, de vários modelos de negócio que tem sobre agentes verticais, IA vertical, SaaS, e tem um conceito muito interessante que inclusive é um cara daqui de Florianópolis que fala, que é o Bruno Okamoto, que é o micro SaaS. Qual que é a sua visão do micro SaaS e do SaaS? Tem diferença? Ambos servem para coisas distintas? Cara, eles têm uma diferença, mas o conceito que a gente traz ali do fast fashion SaaS, que é você desenvolver muito rápido, isso aconteceu antes com o micro SaaS, porque era menor, era uma entrega de valor que você conseguia fazer. Aí que tá, né? Você tem um micro SaaS e você tem o SaaS, você vai ter uma diferença na robustez do que você vai fazer, né? De quanto você precisa para validar, tudo mais, mas ambos se resumem a você resolver uma dor por meio de uma plataforma e rentabilizar em cima disso. No fim, com o futuro que eu tô te falando, tudo vira micro SaaS, porque vira rápido para você construir tudo, né? Digamos, na questão de conceito, sabe? Então, eu vejo que esse fast fashion ele vai acontecer antes com o micro SaaS, acontece com o SaaS, e no fim sempre vai tendo uma escala menor do conceito de micro SaaS. Daqui a pouco, o SaaS, que vai ser muito mais rápido de desenvolver, vai ter coisas muito banais que você vai conseguir desenvolver mais rápido ainda, e sempre isso vai acontecer, né? E aí com a IA esse gap de tempo vai diminuindo. Mas tudo se resume na entrega de valor. Cara, tem micro SaaS que vai faturar muito, mas muito mais do que um SaaS. Ah, mas é que o meu produto é melhor, o meu produto tem uma tecnologia mais avançada, mas e daí? Como que você gera valor para isso, né? O seu produto pouco importa. A oferta, o teu modelo de negócio, isso sim que realmente importa. Se é um micro SaaS, se é um SaaS, independente. Boa. E recentemente a gente viu um boom de várias ferramentas que tem essa proposta, né? Ajudar pessoas a criarem SaaS, plataformas, apps e dashboards. Tem várias ferramentas como o Lovable, o V0, o Cursor, o Bolt. E eu queria ouvir a sua visão sobre isso, que a galera chama muito de vibe coding. O que é vibe coding? Cara, o vibe coding ele te possibilita você tirar ideias do papel mais rápido. É o que eu te falei. Hoje você consegue internalizar na tua empresa esse uso de o que você pediria para um desenvolvedor ali. Você tem uma dor muito latente operacional. Eu precisava ter uma visão ali de produto, de dados, tratar uma planilha, e aí eu precisava contratar alguém de TI para estar fazendo isso.
Hoje você não precisa mais, né? Você tem alguém ali que tem a mínima curiosidade de acessar essas ferramentas que você trouxe, essa pessoa já consegue, por meio de linguagem natural, pedir: cara, tô com um monte de dados aqui numa planilha e gostaria de visualizar assim. Em vez de, né, o próprio Excel hoje já começa a ir por esse caminho e te possibilitar esse tipo de pedido. Então, o que acontece? Com essas ferramentas de Vibe Coding, você possibilita que o teu setor ali que não tem um viés tecnológico, só por ser curioso, ele consegue ter um ganho com IA muito grande dentro da tua empresa. Só que, o que acontece? Você falando de Vibe Coding, hoje, no cenário atual, ele vai te possibilitar a validar ideias muito rápido, como a gente conversou sobre a aplicação de créditos. Hoje, quando você vai aplicar, muitas vezes eles vão te pedir um vídeo da plataforma, né? Ou pelo menos uma landing page, algo que corrobore realmente que você está construindo, não que você está só lá pedindo créditos e tal. Você não precisa ter o produto ainda. Isso é extremamente importante de trazer. Você ainda não precisa ter o produto para pedir por créditos de grandes corporações para você conseguir esses créditos. Você precisa realmente provar que tem algo. E pode ser uma página, pode ser só o mockup ali, só uma interface, e isso você consegue com o Vibe Coding. Então, você usa o Vibe Coding para você ir lá, cara, tem uma ideia, traga o conceito ali para o Vibe Coding, vou lá, aplico para créditos de startup, consigo esses créditos e começo a operacionalizar mais, porque o Lovable tem um custo, essas ferramentas têm um custo para você continuar codando. Então, a partir do momento que você faz isso, você já começa a entrar num ponto de talvez eu precise de um desenvolvedor, ou talvez não. Aí vai depender muito se é um micro SaaS, se é um SaaS, qual é a entrega de valor, se você deve focar primeiro em aquisição. Mas o que acontece? Te possibilita hoje a tirar ideias do papel muito rápido. Conforme os modelos forem ficando mais robustos, vai te possibilitar que você vá avançando ainda mais sozinho antes de precisar de alguém de TI. Bacana, show demais. E qual o seu stack hoje de ferramentas de IA, Vibe Coding e automação? Cara, eu tenho usado bastante o Lovable, eu tenho usado bastante o Cloud Code também, só que eu tenho focado muito, né? Como ali no SA a gente já tinha uma equipe técnica para estar focando nesse desenvolvimento de produto, em fazer operações dentro da empresa com o Vibe Coding. Tanto pessoais minhas, quanto também dos superagentes. Eu usava muito para estar desgarrando sem precisar. Eu vou precisar trazer um freela, vou precisar de alguém para fazer um trabalho pontual? Cara, não preciso, né? Eu consigo, aqui com as ferramentas que a gente tem, estar operacionalizando isso de uma forma que eu não precise alocar o meu time, que tinha uma hora muito cara, para estar, né, trazendo essas funções de Ops, né? Igual a gente conversa bastante, de Sales Ops, de Product Ops, de MarOps, tudo isso eu ia tocando ali no conceito de startup para não precisar, vou trazer um cara que eu tenho uma demanda muito grande agora, mas no mês que vem talvez não tenha tanto. E aí, eu contrato ele como freela ou como colaborador, como é que eu faço isso? Então ali eu tenho usado muito mais dessa maneira dentro ali. E, cara, tem uma stack muito grande do que você pode usar, vai ter o Cursor, o Windsurf, vai ter o Lovable, e aí você pode ir por meio de etapas, né, migrando o conceito que você tem, mas eu não me atentaria tanto a ficar migrando de plataforma, sabe? Eu focaria em uma, porque é o que eu falei, não importa a tecnologia que você vai usar, importa o valor que você gera. Se você, é muito comum você ficar com muito ruído, porque tem plataforma lançando toda hora, atualização toda hora, e você se preocupa mais em gerar valor do que tá na crista da onda da tecnologia. O teu foco é gerar valor e não estar atualizado, são coisas diferentes. Boa. E na sua visão, alguém que está iniciando uma startup hoje, quais são as pessoas fundamentais que ela tem que ter ali junto no time para poder criar uma startup que eventualmente pode ser vendida ou atingir um nível de escala muito grande, principalmente no mercado de IA? Cara, você vai precisar duas. Eu diria duas, assim, falando de ser humanos normais, né? Sim. Você pode ter um cara ali que é completamente fora da curva e quer tocar tudo sozinho. Muitos já se traz que existe a possibilidade de você ter uma pessoa que vai construir um unicórnio, mas eu vejo que duas é o suficiente para você ter um start, que é o quê? Alguém técnico e alguém comercial. Simples. Porque aí entra aquilo que eu te falei. Você desenvolve uma ideia, você precisa trazer pessoas para essa ideia. Ambas as pessoas são extremamente importantes. Por mais que exista o crescimento por meio do produto, você automatizar tudo isso, entender a jornada, e ao invés de, por exemplo, vamos usar aquele exemplo que a gente estava conversando no início aqui, de você ter a jornada traqueada dentro desse usuário, dentro da plataforma. Você pode, por meio do produto, entender quando esse usuário vai estar no ápice ali dele, e aí vai uma automação no WhatsApp lá e vai converter esse cara.
né, fazer uma expansão de plano ou converter no trial. Todavia, você pode fazer esse processo manual, né? Gera esse alerta e o teu próprio comercial vai lá e chama esse cara. Depende do teu ticket também. Você tem um ticket lá de 20 mil, não vai ser uma automação que até pode ser, mas não vai ser só uma automação que vai te gerar volume de venda. Então, você focar em ter essas duas pessoas no início, cara, para você construir o processo, ou seja, primeiro ver as pessoas, o processo e depois a tecnologia. Então, tendo essas duas, você já dá o start necessário que você tem. Só que ambas vão precisar muito de curiosidade, né? Curiosidade total e foco. Curiosidade e foco, com essas duas você já rentabiliza. Boa. E qual que é a sua visão sobre investimentos, Vini? Principalmente no mercado de A. Por que eu te faço essa pergunta? Hoje a gente ouve muito falar sobre, vou criar uma startup, é igual aquela galera de 2010 até 2015, todo mundo queria criar uma startup, vender para um fundo de investimento e escalar. Inclusive a gente ouve muito falar sobre isso, investimento anjo, pre-seed, seed, Series A, Series B, Series C, Series E. E fica essa minha pergunta para você. Qual que é a sua visão sobre o mercado de investimentos brasileiro aqui em startups focados em inteligência artificial? Cara, eu estava conversando ontem, inclusive, num evento que a gente foi, com um cara que captou 2 rodadas de investimento ali. Ele estava em Series A, se não me engano. E a gente estava conversando muito sobre produto. E aí ele me trouxe essa ideia, cara, né, diante de tudo que eu preciso fazer no meu produto, eu estou pensando em ir para mais uma rodada de captação. E aí eu perguntei como é que tinha sido a anterior, né? E ele trouxe, cara, eu fiz um monte de pesquisa, né, para ir para a rodada de captação. E o que eu vi? Que agora eu não lembro o percentual que ele trouxe, mas eu vou chutar. Eu acho que era 9 de 10. Era 9 de 10 de startups que foram vendidas por mais de 200 milhões brasileiras. Elas não necessariamente tinham o melhor produto. O foco e a stack não era tecnológica, eram os canais de aquisição. Era a rentabilidade e como o branding, tudo que fazia ter cliente, gerar caixa. Esse é o principal. E quando a gente fala de startup, a gente está falando de um capital de risco muito grande, né? Uma volatilidade muito grande de A hoje. Então, o que os investidores procuram? Você tem um produto excelente, a tua stack aí tá tudo organizadinho, teus processos e tudo mais. E como é que eu ganho dinheiro com isso? É isso que eles vão se perguntar, entendeu? A tua previsibilidade, os teus canais, como é que eles estão? Como é que eu vou tirar e daqui quanto tempo eu vou tirar? Se você não souber quanto você vai tirar, quem dirá dizer para ele quanto ele vai tirar e daqui quanto tempo, entende? E você só consegue com canal e previsibilidade. Então o foco muito, principalmente no país que a gente vive, diante das leis que a gente tem e no mercado volátil universal que é da IA, muito se foca na parte de aquisição, nos canais. Se eu e você tivermos o mesmo produto, o seu pode ser até melhor, mas eu tenho uma marca muito forte. Os canais ali rodando, eu tenho previsibilidade, eu sei durante 6 meses quanto aquele canal ali vai gerar para mim. Por mais que o seu produto seja melhor, ele vai investir no meu. Entende? Entendi. Então, hoje tem funcionado mais assim a captação. Muito também tem passado o próprio superagentes daquele conceito de trazer um agente como um SaaS. Então, por mais que você ainda gere muito valor, eles estão vendo que a tecnologia agora, beleza, ela está se equalizando. Como é que essas pessoas que desenvolveram esse SaaS com agentes, como que elas estão indo para o mercado? Como que tem funcionado esse go-to-market dessas empresas? Porque agora eles já estão começando a entender o comportamento dos clientes dessas empresas. E aí eles já sabem quais são as próximas empresas que eles têm que investir diante dos canais que foram validados e não do produto de inteligência artificial. Exato. Inclusive, eu estava lá nos Estados Unidos recentemente, Vini, foi bem parecido com o que a galera falou lá. Se a galera não sabe, eu fui para Boston mês passado, nos Estados Unidos, fui estudar no MIT, na Babson College, que é essa camisa aqui que inclusive eu tô. Fui para Nova York também, troquei ideia com várias pessoas que são investidores de empresas de tecnologia e principalmente de inteligência artificial. E, cara, uma curiosidade, lá no campus do MIT, fica várias pessoas circulando por lá, vários investidores, mas você nem sabe que o investidor, tipo, o cara não tá de terno, totalmente formal. Uma visão diferente. E eu ia perguntando pra galera, né? Onde que tem investidor aqui pra fazer algumas perguntas? E eu fiz uma pergunta assim para uns 4, 5 investidores lá.
troquei ideia com alguns. E o que eu perguntei, cara, qual que é a visão deles sobre o mercado de inteligência artificial, principalmente quando eles investem em empresas nos Estados Unidos e eventualmente no mundo todo, no Brasil, etc. E o que eles falaram foi assim, cara, a gente não investe em feature. Quando se trata de inteligência artificial, a gente investe em dados, né? Inteligência artificial é sobre dados. E o que ele me falou, né? O que eu consegui analisar disso? Vamos supor, no passado, cara, em grandes empresas, até a gente falar na Hotmart, eles falaram isso, que a galera manda muito áudio pelo WhatsApp. Então, áudio de 3, 5, até às vezes que é áudio de 10 minutos. E uma coisa muito interessante que a galera estava fazendo um tempo atrás era criar um agente de inteligência artificial, um fluxo, uma automação, até o LabA fazia isso, que já transcrevia e resumia automaticamente. Agora, imagina se alguém tivesse pegado essa ideia e tivesse feito uma startup em torno disso. Cara, vou querer fazer uma startup de $1 bilhão que transcreve e resume áudios do WhatsApp. Basicamente, um tempo atrás, um mês mais ou menos, o WhatsApp, ele lançou essa feature, que é de transcrever e resumir automaticamente. Então, olha só, se você constrói uma empresa em torno de uma feature, uma Big Tech pode vir assim e ferrar a sua vida, entendeu? Daí ele falou sobre o game de dados. O que seria dados, né? Daí ele me explicou, cara, você pega o ChatGPT, o Claude, esses grandes LLMs, que são modelos de linguagem das inteligências artificiais, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os dados da internet, de uma forma, processaram, basicamente eles trituraram esses dados nos processadores que a gente conhece da NVIDIA, da TSMC, que é uma empresa lá de Taiwan, e eles transformaram isso em pequenos fragmentos. E esses fragmentos eles treinaram um modelo de inteligência artificial. Só que aí que tá a grande sacada. Você não consegue competir com essas ferramentas ali, ChatGPT, o Claude, pegando todos os dados da internet e sozinho você faz. Porque, cara, você não vai ter a experiência que eles têm, o dinheiro, poder de processamento. Daí ele falou, cara, como que a gente compete com essas empresas? Igual o Lovell tava meio hypado lá quando eu fui. Daí ele falou, cara, você só consegue competir com essas ferramentas treinando modelos de dados que essas ferramentas não têm acesso. Exato. Que são de dados privados, né? Os dados que são nas empresas, dados que não são públicos na internet. Então, por isso que a gente vê várias startups hoje crescendo exponencialmente, como o Lovell, cresceu mais rápido que o próprio ChatGPT, Cursor, porque elas utilizam de dados muito bem treinados ali para poder criar ou um LLM, uma SLM, que é um modelo pequeno, ou eles utilizam um wrapper. Não sei se tu sabe, cara, mas quando o Lovell foi lançado, ele utilizava da LLM do Cloud. Ele não tinha uma LLM própria. Lógico. Então, ele utilizava da LLM do Cloud ali por trás, no meio fazia um wrapper, que é uma embalagem com alguns dados específicos para poder criar aplicativo, site, dashboard, e criou uma puta startup. Então, isso é uma baita parada aqui, cara. É sensacional essa visão, né? Cara, e o que acontece, né? Porque, vamos pegar o exemplo que você trouxe, da transcrição do WhatsApp. Vamos pegar esse mesmo exemplo. A gente tem essa feature. Mas eu tinha essa feature, o que eu fiz? Eu fui lá, eu peguei 50 influencers de um nicho que, cara, sei lá, vamos pegar advocacia, né? Pegar advocacia, que manda muito áudio explicando e tudo mais, né? Tem uma delonga muito grande no áudio. E aí eu peguei vários influencers que falam com advogados. E aí eu peguei, e todos esses influencers, eles tinham um canal, eu tinha um canal de afiliação, onde esses influencers divulgavam isso para os clientes deles ali, para a base deles. E essas pessoas assinavam a minha plataforma, esses advogados, influencers que eu contratei, eles ganhavam um fee, né, da afiliação, e quanto mais essas pessoas que vieram usassem ali a transcrição, o cara ganhava mais. Isso é um canal. E aí, pô, esse cara que estava usando aqui, o cliente dele, ele começou a mostrar lá no churrasco lá, olha só, pô, já transcreve meu áudio. E começou a aumentar essa base. E aí, o que antes eram só os influencers, agora são a base desses influencers também compartilhando. Então, você vê que vai em ritmo exponencial se espalhando, o que era uma feature simples. O que acontece? Tem grana no seu caixa. Você tem caixa ali. E todos esses dados, se você quiser usar, pedindo permissão ali, seguindo as próprias leis que regem o nosso país, se você quiser usar esses dados, você vai ter uma previsibilidade de como você pode estar resolvendo as dores dessas pessoas que costumavam transcrever áudios. E aí, você começa a validar outra funcionalidade. Então, você tinha a transcrição no WhatsApp e agora você já sabe que uma grande corporação, como por exemplo a Meta, ia trazer essa transcrição inevitavelmente. E aí você começa a pensar em outra. Então, o que acontece? Você tinha caixa e você tinha canal. E aí você começou a pensar em outra feature. Então, você indo para outra feature, o que acontece? Você está no jogo. Pouco importa a funcionalidade. Você continua no jogo. Por quê? Porque você tinha um canal, você tem caixa e você tem dados. Então, pouco importa para o investidor o produto que você tem.
o que você está fazendo como produto e tal. Importa para eles como eles vão investir, daqui quanto tempo eles vão receber e quanto eles vão receber. É isso que importa para eles. O formato, você só vai conseguir responder essas perguntas para ele se você tiver canal e você tiver caixa para se manter no jogo durante esse tempo. Entende? Então, por mais que, mataram a feature de transcrição no WhatsApp, ele vai lançar outro. Por quê? Porque ele tem processos, ele tem dados e ele tem caixa e a empresa vai crescendo. Se você for pegar essas empresas que a gente tem hoje de grandes corporações, nenhuma delas nasceu fazendo o que faz hoje. Nasceram em fundo de garagem, lá no Vale do Silício, fazendo coisas muito diferentes. Mas o que eles fizeram? Eles geraram caixa, com caixa eles tinham previsibilidade e eles foram se mantendo no jogo. Tem um livro, né, do Simon Sinek, que é O Jogo Infinito. O seu objetivo, principalmente com o IA agora, de como as coisas acontecem muito rápido, não é você desenvolver, é você se manter no jogo. Então, como é que você se mantém no jogo? Com caixa, com propósito e com dados, com foco. Aí você segue esse mercado, e, independentemente do que você desenvolver, vai ter gente investindo em você, você vai ter visibilidade de marca, você vai ter um ecossistema, provavelmente, e dentro desse ecossistema, independentemente do que você criar, a tua empresa continua vivendo. Top. E você falou muito sobre caixa, sobre essa estratégia. Até eu queria te perguntar agora, quais são os principais indicadores que uma startup deve ter? Cara, aí quando você me pergunta dos principais indicadores que uma startup deve ter, eu vou te responder que vai depender do estágio que ela está. Por quê? Porque, como eu te falei, eu tenho uma startup de 1 mês ali, com transcrição de WhatsApp. Boa. Estou faturando 200 mil. Primeiro mês já. Primeiro mês, 200 mil e está crescendo, e está crescendo. O que eu estou fazendo com essa grana? Não sei. Esse é um indicador que importa? Não, não importa. Óbvio que importa para você pagar as suas contas, né? Com certeza. Mas, o que importa? Quanto tempo essas pessoas vão ficar? Essas pessoas que estão fazendo a transcrição no WhatsApp, quantas delas vão ficar com você por 1 ano? Por 2 anos? Quantas realmente não estão ali só, como eu te falei no começo, para bagunçar a tua base? Então, no começo, vamos falar de uma startup early stage. Você vai entender quanto dessas pessoas estão retidas, o teu índice de churn tem que estar muito claro para você, né? O perfil do teu cliente, de acordo com a taxa de churn, tem que estar muito clara para você. O comportamento dessas pessoas, o teu LTV diante do teu ICP tem que estar muito claro para você. Tudo isso importa muito mais do que o teu faturamento. Primeiro que o faturamento nunca vai importar, sempre vai importar a tua margem, certo? Todos esses indicadores no early stage importam muito mais. Aí, a partir disso, o que você vai fazer? Você tem indicadores ali que estão excelentes, as pessoas já estão começando a trazer aquela questão de, se essa startup sair aqui, por mais que tenha um monte de coisa que essa empresa ainda não tem, se ela sair hoje, vou sentir muito falta. A partir disso, você começa a pensar em canais. Então, você começa a pensar em taxa de crescimento por parte do canal. E a partir disso, você começa a olhar para a receita. E aí, a partir de você olhando para a receita, você olha para a previsibilidade. Porque só com previsibilidade que você vai conseguir investimento de capital, independentemente do estágio que você tiver. Né? Boa, boa, boa. E Vini, cara, recentemente eu tava lendo um artigo, eu sempre estudo sobre inteligência artificial, vejo vários papers, e cara, teve um artigo que repercutiu muito no Medium e principalmente nos fóruns de inteligência artificial no Twitter esses tempos, que é, cara, a pirâmide que mostra como o mercado de inteligência artificial ele já foi dominado. Uhum. Então, o que é essa pirâmide? A gente tem no topo, assim, as startups de IA, só que essas startups de IA, elas dependem de um LLM, que pode ser a OpenAI, o Cloud, daí essas startups de IA, elas dependem de um LLM. Um LLM, ele depende de uma nuvem, que pode ser a Microsoft, pode ser a Amazon. E essas empresas de nuvem, eles dependem das empresas ali, dos chips, né? Que processam. Daí tem, cara, a NVIDIA, a TSMC, que é uma fabricadora de chips lá de Taiwan. E essas empresas fabricadoras de chips, elas dependem de uma outra empresa que eu nunca vi ninguém falando. Que é uma empresa que constrói as máquinas para essas empresas, NVIDIA, TSMC, construir o chip. Que é uma empresa holandesa que chama ASML. Sempre cai no empresário físico, né? Pois é. Então, qual que é a sua visão sobre essa pirâmide, sobre o mercado de inteligência artificial? Até entender um pouco mais sobre a sua visão falando sobre o Brasil. Cara, vamos lá. Esse é um tema que me chama muito a atenção, principalmente agora, né? Porque eu tô saindo dos superagentes. O que eu tenho pensado muito nesse aspecto? Tem uma frase que me chama muito a atenção, se não me engano, é do Voltaire, que é: a história, ela não se repete. O ser humano, sim. Então, o que acontece? Assim como qualquer outra tecnologia,
seja internet, seja eletricidade, igual tiverem N momentos, a inteligência artificial ela vai virar uma bolha, inevitavelmente. Ela vai virar uma bolha. E o que acontece quando vira uma bolha? Começa inevitavelmente a se procurar os investimentos mais seguros, né? A essência do capitalismo, que é terra, comida, aqui no Brasil o agro, né? Então você pensa que no mercado imobiliário, principalmente, então você vai entender quando essa bolha estourar, você está trazendo para esses mercados mais tradicionais. Então você que agora quer começar a se diferenciar no mercado de inteligência artificial a longo prazo, você começa a entender como você aplica a inteligência artificial nos mercados tradicionais e não só em startup de tecnologia. Por que eu digo isso? Porque na startup de tecnologia, você sempre vai ter que estar na crista da onda da tecnologia. E não é isso que vai te manter no jogo, igual eu falei antes. O que vai te manter no jogo é a entrega de valor. E se a longo prazo a economia vai tender a voltar para o capital inicial ali, de moradia, de agro e tudo mais, você se posicionar nesse mercado agora e resolver valor e construir processos e ter dados desse mercado para quando chegar naquele momento ali, cara, você se diferencia demais, principalmente num Brasil que hoje a gente é uma potência agrícola gigantesca. Então você está olhando para esse mercado agora e você está penetrando nesse mercado que é um linguajar diferente, você começa a falar com o empresário, você começa a falar sobre margem, você não está falando tanto sobre ativação de produto, você começa a entender, a trazer previsibilidade para esse cara. Então você vai falar com o empresário ali, hoje, muitas das coisas ali que você vai tender a iniciar no negócio desse empresário é trazer atendimento no WhatsApp, desafogar a operação dele ali. Só que o que vai manter isso a longo prazo? Isso é uma feature que inevitavelmente vai ser construída daqui a pouco. O que vai te manter ali? Cara, você fazer esse empresário enxergar o que ele não vê hoje dentro da operação dele. É isso que vai te dar rentabilidade no mercado de inteligência artificial. Então, você trazer hoje para esse cara que ele não tem caixa, na verdade, ele tem crédito e um prazo bom com o fornecedor. Então vai rotacionando. Agora, muitos deles nem sabem isso. Então, você trazer essa visão com IA para esse cara no mercado hoje, por exemplo, igual eu falei, imobiliário, onde você tem um ciclo de venda de um apartamento ali de milhões, que é de 8 meses, e com esses processos e implementação com IA, você diminuir esse ciclo para 6 meses, cara, aqui você pode entender, estou baixando 2 meses. Não, você está trazendo faturamento e lucro para esse cara antes, para permitir que ele comece a investir em outro terreno, para investir em financiamento bancário, com inteligência artificial. Você diminui essa burocracia, esses processos, porque como a demanda vai aumentar, quando a gente chegar e estourar essa bolha da IA, vai mascarar a ineficiência, porque a demanda é muito grande, o cara vai estar lucrando, mas na verdade ele podia estar lucrando muito mais. Ou pelo menos saindo dessa rotatividade de achar que ele tem caixa, mas na verdade ele só tem crédito com prazo bom de fornecedor. Boa. Vamos pegar um exemplo aqui. Um empresário que é do mercado imobiliário. Ele tem uma construtora ou ele tem ali uma própria imobiliária. Como que um empresário desse pode utilizar a inteligência artificial para ter mais eficiência, mais receita? Cara, uma coisa que eu vi ali na plataforma que a gente criou muitas das pessoas queriam construir soluções para o mercado imobiliário. E dependendo do padrão do imóvel que você está lidando, você consegue fazer muita qualificação com a inteligência artificial atendendo, ou pelo menos fazendo o teu corretor focar realmente nos leads que importam. Só que esse empresário, dono da construtora, dono da incorporadora, cara, esse cara tá ali no meio do espaço físico, e é obra, e é fornecedor, e aí tem financiamento bancário, ele não tem uma previsibilidade. Então, por mais que agregue muito em desafogar a operação, seja da imobiliária, da construtora, da incorporadora, você precisa usar a inteligência artificial para esses empresários terem previsibilidade. Porque tendo previsibilidade, você faz esse cara saber quantos imóveis ele pode investir no ano que vem, quantos imóveis ele pode construir, quantas imobiliárias, falando da imobiliária, né, quantos corretores ele pode estar pensando em ter daqui a um tempo, porque ele sabe quantos leads ele gera e a partir desses leads gerados, quantos realmente convertem nos imóveis que ele tem. E aí, quando a gente fala de dados, você começa a ter uma previsibilidade do mercado com dados, os seus próprios dados. Então, você tem os seus próprios dados, você começa a entender, cara, nessa região aqui, vamos pegar um exemplo bobo, aqui em Florianópolis, tem uma saída muito grande no final do ano e no meio do ano, aqui na região universitária, certo? Então, com dados, você começa a entender em quais bairros
em quais imóveis que estão começando a serem construídos agora vão estarem disponíveis para você daqui 2 anos e você tem que estar coletando lead para esses imóveis antes de eles já saírem, porque daí ele não fica vazio. E aí você tem uma rotatividade de caixa muito grande. Então, a gente começa desafogando o operacional, atendimento, vendas, qualificando melhor, e aí você vai trazendo processos, né? E a partir do momento que você traz para processos e traz os dados, vai ficar escancarado na cara do empresário onde que está o gargalo da operação dele, seja como construtora, incorporadora ou imobiliária. E a partir desses dados que você vai ter, inevitavelmente ele vai olhar para você e vai falar, cara, eu preciso resolver esse gargalo. Como que eu resolvo com inteligência artificial? E aí você vai entender. Sabe? As pessoas fazem muito caminho inverso de querer resolver só porque dá para resolver. Tem uma frase do próprio Peter Drucker. O que ele fala? Não tem nada mais inútil do que você fazer com grande eficiência algo que não precisava ser feito. Sabe? Exato. E o empresário, por exemplo, do mercado imobiliário, que tá vendo esse vídeo aqui, você acha que ele deve aprender sobre inteligência artificial? Ele deve treinar alguém do time dele? Ele deve contratar alguém como colaborador ou contratar alguém como um prestador de serviço, uma agência? Cara, eu sou ainda daquele time de que todo mundo deve ter a mínimo de afinidade com IA. Mas assim, esse empresário, ele não pode estar focando em construir um agente de IA. Ele tem que delegar isso e toda a operação dele, ele sempre tem que estar focando em delegar para pensar no estratégico. Eu focaria agora, no momento aquecido que a gente tem com agências de IA, esse empresário do mercado imobiliário, ele tem muito espaço para estar trazendo esse tipo de agência para está construindo esse tipo de solução. Só que você tem que procurar agências sérias, não que querem simplesmente te empurrar qualquer coisa. Ele tem que entender onde está o teu gargalo para entender por onde ele começa. E ele precisa de dados primeiro. Então eu acho que antes de você ser uma agência de IA, você precisa ser uma agência de dados, porque senão você só vai enxugar gelo do empresário. Então uma maneira é, falando de um lançamento ali de milhões aqui no mercado litoral catarinense, você pode usar muita IA para filtrar a quantidade de curioso que vem para falar daqueles imóveis, absurdos que nós temos aqui no litoral. O corretor tem que lidar com quantos curiosos no mês hoje? Então você usar a IA para filtrar isso, e ainda mais esses que não são curiosos, esses que realmente estão no momento de compra e depois deixar documentado para você poder estar abordando com outro imóvel, para você estar fazendo esse trabalho operacional do corretor, enquanto o corretor foca em estar levando esse cara para dentro do imóvel e convertendo, esse é o primeiro passo. Excelente, cara. E Vini, agora até falando um pouco mais sobre você. Recentemente você fez a saída dos superagentes lá da Academia Lendária. Você continua como sócio da ferramenta. Mas, cara, qual que vai ser seu próximo passo, sua próxima jornada profissionalmente? Então, é o que eu te disse. Hoje, o meu foco é estar falando muito mais com esses empresários tradicionais para trazer todo aquele cenário onde eu vivenciei de capital de risco, de incerteza, de estar entendendo como funciona esse mercado de tecnologia, para entender como é que eu destravo esses empresários dentro da operação dele, sem trazer todo aquele viés de hype, de inteligência artificial, não. Independentemente do meio, se vai ser com inteligência artificial ou se vai ser de qualquer outra forma, a minha intenção é estar indo para mercados tradicionais para traduzir tudo que a gente viveu ali com mais de 30 mil usuários construindo soluções com inteligência artificial na nossa plataforma, porque muitos deles construíam com a nossa plataforma, mas o gap estava antes. Então eu quero ir para esse mercado tradicional para resolver esse gap por meio da tecnologia. Então esse tem sido o meu foco agora, de estar entendendo mais esse mercado, de estar adentrando mais, entendendo como é que eles vivenciam essas operações, onde que costuma ser o gargalo deles, para a partir disso eu conseguir entender um modelo escalável de construir soluções onde eles podem ter muito mais previsibilidade, onde eles podem começar a atuar com uma margem muito maior, onde eles conseguem olhar para o DRE deles e entender para onde eles vão, porque esse é o bônus e o ônus, né? Ele se move muito mais lentamente por fato de ser um negócio tradicional. Só que hoje, essa empresa ela já está consolidada. Então, você traz os processos da tecnologia sem atuar naquele capital de risco, você trazer ali para fazer a expansão desse capital. Cara, esse cara ele tem um canhão na mão. Hoje eu quero mostrar para esse empresário como é que ele usa. Boa, eu também estou um pouco mais nesse momento e até dando uma visão, né? O que é um SaaS? É um software as a service. É você pegar um serviço e transformar num software para você poder entregar e ter mais escala. Então eu acredito que muitas pessoas que iniciam um software
um SaaS muito bom, elas sempre começam pela essa parte de serviços, até para mais botar a mão na massa, Lógico. entender como que funciona. Você está seguindo esse caminho também de começar por serviço, ou você já pretende iniciar direto uma plataforma, um SaaS? Não, primeiro você tem que entender como é que você gera valor. Você precisa entender como você gera valor. Tem várias plataformas que o que elas fazem? Elas têm ali uma interface, só que eles estão fazendo tudo na mão atrás. E não está errado. Você precisa entender como você gera valor. Você não pode investir o teu tempo, uma folha cara, para você desenvolver algo que você só vai descobrir depois que está errado. Claro que não. Por isso que a minha intenção agora é estar entendendo mais as dores desse empresário, principalmente da parte tributária de todo esse meio. Esse cara, hoje, ele pode estar afundado em um monte de dívida e ele nem sabe, porque, como eu te falei, ele tem prazos bons de fornecedores. Então, é trazer essa previsibilidade com o serviço primeiro, entendendo primeiro como funciona esse mercado, para depois eu pensar em algo escalável. Porque não adianta eu pensar em escala se eu estou escalando ineficiência. Eu preciso entender o que ele está fazendo que não está funcionando na empresa dele, principalmente na parte financeira, para depois eu estar pensando em realmente produtizar isso. É um jogo de longo prazo. É um jogo de longo prazo com o empresário, é um jogo de longo prazo com a plataforma, mas é um jogo que vale muito mais a pena porque você não entra na volatilidade das grandes corporações de tecnologia. Bacana. E principalmente no mercado de startup, de SaaS, a gente ouve muito ouvir sobre quais são as fases, né? Tem early stage, depois você valida o Product Market Fit, que é o PMF, depois você joga para o mercado, faz uma oferta. Mas assim, na sua visão, para quem está começando uma startup hoje, e principalmente você nesse momento, qual que você acha que é o caminho ideal que uma pessoa deve seguir para poder validar a ideia, conseguir escalar e consequentemente até vender a sua startup para um fundo de investimento, etc? Cara, a maneira que eu penso, tá? Você não precisa inventar algo novo. Você pode pegar algo que já é feito e fazer de uma forma ou melhor ou mais rápida. É a única coisa que você tem que fazer com o objetivo de uma startup. Sempre vai se resumir a isso. Você pega algo que já existe, faz de uma forma melhor ou mais rápida. Esse é o melhor caminho para você iniciar uma startup. Quando você está falando de inteligência artificial, normalmente você tende a encurtar esse tempo. Então você pega algo que já é feito. Só que foca em nicho. Já nicha desde o primeiro momento, porque senão você fica suscetível a grandes corporações desenvolverem. Quando que vale a pena para uma grande corporação desenvolver algo ou não? Quando é muito mais barato para eles comprarem a tua empresa do que eles colocarem para desenvolver. Porque para desenvolver não é que eles não têm dinheiro ou que eles não sabem como. Eles sabem como. Só que é muito mais barato para eles comprarem a tua empresa do que eles desenvolverem. Porque eles vão ter o quê? Lucro muito mais rápido do que colocar um time para desenvolver. Então é muito mais fácil para eles comprarem a tua empresa. E quando que eles vão comprar? Quando você começar nichado e aí você começa a escalar. A partir do momento que você vai conquistando territórios, você vai chamar a atenção provavelmente de uma grande corporação que vai fazer mais sentido para eles comprar a tua empresa do que desenvolver. Esse é o caminho. Então começa nichado, começa resolvendo uma dor de uma maneira melhor ou mais rápida e a partir disso você vai expandindo o teu mercado. E para quem está começando hoje na parte de serviço, seja como um freelancer, uma consultoria ou uma agência, qual que é esse caminho mais rápido que ele deve seguir para eventualmente conseguir o primeiro cliente, conseguir expandir, alguma indicação? Cara, hoje, a melhor maneira é você tem muito, como a gente conversou, muitos empresários lidando no papel com toda a operação financeira dele. Com todo o atendimento, o que está vindo de notícia ruim do atendimento, tem muito empresário que ele mesmo ainda atende o WhatsApp dele, por mais que ele fature milhões. Então, cara, você entender como funciona isso e oferecer uma solução simples, não é porque ela é simples que ela não resolve uma dor gigantesca que tem gente disposta a pagar muito. Então, começa indo para a parte de atendimento e vendas, porque é isso que move o negócio de qualquer pessoa. Então, você diminui ou pelo menos melhora a qualidade ou diminui o tempo de atendimento e vendas de alguém, seja no canal do WhatsApp, seja no canal do Instagram, seja em qualquer canal de comunicação desse empresário, você já vai ter caixa para você começar a investir na tua stack tecnológica e começar a pensar, pô, estou prestando esse serviço, mas a longo prazo eu quero ir para uma plataforma, beleza. Então, para uma plataforma, não é melhor eu lidar já com um nicho só de atendimento de serviço? É melhor, porque eu já entendo melhor as dores para focar numa plataforma. E aí você começa aí nesses passos. Boa. E você que teve essa startup, esse SaaS, Vini, que é o Super Agentes para poder ajudar as pessoas a criarem agentes de IA em menos de 5 minutos totalmente gratuitos. Teve mais de 30 mil usuários e assim, eu acredito que já teve mais de 50 mil agentes criados lá, hein, cara? Eu mesmo já queria. Quantos foram? Cara, pior que assim, ó, o que acontece?
para você ter uma noção de como funciona o mercado de IA. Hoje a gente teve essa quantidade de usuários e muitos deles não conseguiam criar os agentes. Então você percebe no desafio que é você transmutar uma tecnologia para um usuário não avançado. Só que o que acontece? Você resolve isso, é ali que está o valor. Entendeu? Não é na funcionalidade. É você fazer essa pessoa gerar valor para o cliente dela muito mais rápido. Então, um gap gigantesco, principalmente para qualquer pessoa que está desenvolvendo produto ou serviço com IA, é como eu faço o meu cliente saber usar a minha plataforma da maneira mais rápida possível. Porque senão ele não tem obrigação nenhuma de tentar entender a tua plataforma. Quem tem essa obrigação é você. Pois é, e mesmo o Superagentes, que é um SaaS, pô, era bizarro de facilidade, ainda é hoje você criar um agente de inteligência artificial. E agora eu quero dar essa dica pra galera, Vini, que tá iniciando na agência, tá iniciando como freelancer, com base nesses 30 mil usuários que você teve, vários agentes que você já viu, campeonatos. Quais são os agentes de IA que são mais buscados pelas pessoas para alguém que tá iniciando hoje uma agência de IA já desenvolver e conseguir vender pro mercado? Cara, o agente mais buscado, a funcionalidade mais buscada que nós tínhamos, por consequência, o valor gerado que ela provia, é o agendamento. Porque você consegue pegar desde um microempresário no Brasil, onde ele vai precisar agendar ali, pode ser, sei lá, uma manicure, pode ser, aí falando já de uma clínica estética, e você pode ver que a mesma funcionalidade, a mesma dor resolvida, você muda o contexto e você gera muito mais caixa para você, que é o quê? Você pode agendar ali para alguém, para um microempresário, você pode agendar para uma clínica, você pode agendar para um time comercial de 30 pessoas. É a mesma funcionalidade, é a mesma dor. Então, você, com uma simples função, você consegue conversar com vários públicos, você consegue desenvolver a mesma solução, só que de uma maneira que você consegue, de acordo com o que você entende do mercado, tá fazendo muito mais dinheiro com uma simples funcionalidade. Aí entra o que eu te falei, não é sobre produto e funcionalidade, é sobre você saber vender. Então, você se posiciona no mercado onde paga muito bem por você diminuir a taxa de reunião, que é um time comercial de 30 pessoas, cara, quanto que esse empresário vai pagar para você? Muito. Muito. Então, o seu foco é entender mais como você entra nesses mercados do que propriamente desenvolver. Desenvolver, a gente encurtou muito o trabalho, né? Boa. E alguém que está começando hoje, quais as ferramentas que ele precisa ter no stack dele para poder criar um agente de IA? É uma ferramenta de IA, uma de automação? Na sua visão, qual que é? Cara, hoje, basicamente, você precisaria só dos pré-agentes para começar. Porque você consegue entrar na plataforma em menos de 5 minutos, você consegue criar na frente do teu cliente um agente para ele e falar para ele, ó, já criei para você, já está atendendo o teu WhatsApp, a partir disso sou eu que cuido aqui para ele estar fazendo o melhor atendimento possível. Em 5 minutos, você descreve o que ele precisa fazer e você coloca no WhatsApp dele. Então, para você iniciar, essa é a única stack necessária. Só que, para você continuar perene nesse mercado, aí é o que eu te falei, para você se manter no jogo, você precisa ter um viés mais estratégico. Qual mercado você vai atacar? Aí, a partir desse mercado, você vai pensar numa plataforma. E aí, em plataforma, você vai evoluindo para aquilo que a gente conversou, de Lovable e todo esse tipo de stack. E qual é a sua visão, Vini, para o futuro da inteligência artificial? Você acha que a gente vai chegar na AGI, na super inteligência artificial? Você que estuda logosofia ainda, eu queria ouvir um pouco mais essa visão de você. Cara, eu sou muito cético referente a isso, mas não cético de que não é possível, mas cético de que nós teremos transformações muito bruscas na humanidade, sem necessariamente passar pela aprovação governamental e judiciária. O que acontece? Cara, hoje, o próprio CEO da OpenAI trouxe, quando você vai num médico, num advogado, você tem o que ali? Sigilo, certo? Cara, hoje as pessoas falam de tudo para a inteligência artificial. Não tem sigilo nenhum aquilo ali. Aqueles dados estão ali. Então, a partir do momento, como que eles pegam todos esses dados, os governos, como é que eles vão lidar com essa incerteza e quanto eles vão investir realmente em tecnologia se eles não vão ter o controle? Então, eu sou muito cético referente a isso, porque a maior parte de investimento, no fim, quem rege a sociedade vai ser a parte governamental. Se eles vão perder o controle a partir do momento que eles deixam isso na mão das grandes corporações, quanto realmente eles vão permitir que avance?
né? E desses países que permitirem que avance, quantos deles vão se destacar ou não? Então fica muito nessa linha entre os governos permitirem o avanço para eles poderem continuarem como potências mundiais, mas sem perder o controle da população. Então eu acho que vai diferenciar muito na questão de país para país a permeabilidade do mercado tecnológico, cara. Caraca. E fica isso aí pra galera. Você tá com um podcast ainda lá, Vini? Consciência? Tenho, eu reflito muito sobre isso, né? Bacana. É muita informação e muito pouco tempo que a gente consome nesse mercado de inteligência artificial e por isso eu compartilho a minha jornada lá, os meus pensamentos para estar alcançando o melhor êxito ali, sem abrir mão do principal valor nosso humano, que é servir os outros. Sim. Excelente. E Vini, pra gente finalizar aqui, tu sabe, eu sempre faço uma pergunta final pra galera que eu entrevisto aqui nesse podcast Backstage da IA, que é, cara, qual a coisa mais foda que você fez com inteligência artificial? Cara, a coisa mais foda que eu fiz com inteligência artificial foi permitir que as pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial criassem soluções e começassem a gerar renda para elas. Essa foi a coisa mais foda que eu consegui fazer com IA. Que foi o Super Agentes. Eu acho que foi uma coisa bem legal, né? Excelente. Eu gostei bastante. Top demais, cara. Então, é mais isso, Vini. Quero que você fale pra galera que quiser te encontrar, como que funciona, suas redes sociais, até o podcast Consciência. Boa, lá no meu Instagram, Vinícius de Oliveira P, no final, P de pato. Cara, lá eu compartilho muito da minha jornada, principalmente com empresários agora, como é que eu transmuto esse conhecimento tecnológico para o mercado tradicional, compartilho a minha jornada também e as minhas visões de mercado e humana de todos esses avanços tecnológicos que a gente tem lá. No meu LinkedIn também você consegue me encontrar lá. E é isso, cara, conto muito com que a gente possa estar de novo aqui conversando mais. É pouco tempo para tudo que a gente quer falar, né? Mas eu acho que deu para a gente passar por bastante coisa aqui hoje. Excelente. E galera, acompanha o Vini lá nas redes sociais. Ele tem um podcast também no Spotify, vocês vão ver lá. Se vocês jogarem também o seu nome no YouTube, tem vários podcasts que você fez, inclusive meu, do Vini aqui, lives que ele fez na Academia Lendária. E o Vini hoje está nessa nova jornada aí. Sucesso para você também, cara. O que você for fazer, acredito que você vai fazer uma coisa muito foda, assim como você fez na academia, assim como você fez no Super Agentes, deixou seu legado, é sócio lá. Se vocês não sabem, também o Vini é mentor na Academia Lendária, tem vários cursos lá, né, Vini? Lembra que o primeiro curso que você fez foi do DeFi, depois teve do Super Agentes, então muita coisa foda vindo por aí. Então é isso, galera. Esse bate-papo incrível que a gente teve com o Vini aqui sobre startups já, sobre o futuro. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E é isso, até o próximo episódio. Valeu, Vini. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Até mais.